O sol nascia sobre as colinas da Judéia, mas sua luz dourada não conseguia disfarçar a sombra que pairava sobre o povo hebreu. Há 40 anos, os filisteus dominavam a terra prometida e suas cidades fortificadas se espalhavam como cicatrizes pela região costeira. Seus soldados marchavam pelas estradas empoeiradas com armaduras reluzentes e lanças afiadas, cobrando tributos, impondo suas leis, adorando seus deuses estrangeiros. Os hebreus viviam curvados sob o jugo, suas vozes silenciadas, seus altares profanados. Nos campos de Judá e nas montanhas de Efraim, o povo escolhido de Deus havia se tornado escravo em sua própria terra. As crianças cresciam ouvindo histórias sussurradas sobre os dias gloriosos de Moisés e Josué, quando o Todo-Poderoso lutava ao lado de seu povo. Mas esses tempos pareciam distantes como estrelas no céu noturno. Em Zorá, uma pequena vila nas colinas, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa era estéril e o casal havia perdido as esperanças de ter filhos. Mas Deus não havia esquecido seu povo, mesmo quando seu povo parecia ter esquecido dele. Era um dia comum, quando a mulher de Manoá estava sozinha nos campos, colhendo cevada sob o sol escaldante. De repente, uma figura surgiu diante dela, radiante como o próprio fogo, com vestes que brilhavam mais que a neve ao sol. Era o anjo do Senhor, e sua presença fez a terra tremer sob os pés da mulher. Ela caiu de joelhos, o coração batendo como tambor de guerra, sabendo que estava diante do divino. A voz do anjo ecoou como trovão distante, mas suas palavras eram gentis como chuva sobre terra seca. Ele disse que ela conceberia e daria à luz um filho, um menino que seria dedicado a Deus desde o ventre materno. Este filho seria nazireu por toda a vida, separado para o Senhor como um vaso santo. Nunca deveria cortar o cabelo, nunca deveria beber vinho ou bebida forte, nunca deveria tocar em nada impuro. Mas em troca dessa consagração, ele receberia força sobre-humana, poder que nenhum homem jamais possuíra. Ele começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus, seria o martelo de Deus contra os opressores de seu povo. A mulher correu para casa, tropeçando nas pedras do caminho, as palavras do anjo ecoando em sua mente, como música celestial. Quando contou tudo para Manoá, ele mal podia acreditar. Orou fervorosamente, pedindo que o anjo voltasse para explicar como deveriam criar essa criança especial. Deus ouviu sua oração, e novamente o mensageiro divino apareceu. Desta vez para ambos. Manoá ofereceu hospitalidade, querendo preparar uma refeição, mas o anjo pediu apenas que oferecessem um sacrifício ao Senhor. Quando a chama subiu do altar, o anjo ascendeu ao céu na própria chama, deixando o casal prostrado no chão, maravilhado e aterrorizado pela presença do sagrado. Meses se passaram e o ventre da mulher cresceu. Toda essa aldeia sabia que algo especial estava acontecendo. As outras mulheres sussurravam sobre sonhos proféticos, sobre sinais no céu, sobre uma criança que seria diferente de todas as outras. Quando chegou a hora do parto, as dores foram intensas, como se a própria terra estivesse dando à luz algo novo. O bebê nasceu em uma noite de tempestade, quando raios cortavam o céu escuro e o vento uivava pelas colinas. Era um menino grande e forte, com cabelos escuros que cresciam abundantes desde o nascimento. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, e suas mãos já eram grandes e poderosas. Deram-lhe o nome de Sansão, que significa pequeno sol, pois ele traria luz ao povo nas trevas da opressão. Desde os primeiros dias, era óbvio que ele era diferente. Crescia mais rápido que as outras crianças, era mais forte, mais ágil.
Aos 5 anos, carregava pedras que homens adultos mal conseguiam levantar. Aos 10, quebrava cordas grossas como se fossem fios de cabelo. Aos 15, seus punhos podiam quebrar madeira sólida com um só golpe. O Espírito de Deus vinha sobre ele em ondas de poder. E quando isso acontecia, sua força se tornava verdadeiramente sobre-humana. Mas com grande poder vinha grande responsabilidade. E Sansão sentia o peso de seu destino desde cedo. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, ele sabia que havia nascido para a guerra. Seus pais lhe contavam constantemente sobre o voto nazireu, sobre a importância de manter seu cabelo intocado, sobre nunca beber vinho ou tocar em coisas mortas. Era um fardo pesado para um menino, viver sabendo que sua força dependia de sua obediência, que um só deslize poderia custar tudo. Os filisteus ainda dominavam a terra, suas guarnições ainda oprimiam o povo, e todos os dias Sansão crescia, sabendo que um dia teria que enfrentá-los sozinho. Quando se tornou homem, Sansão era uma figura impressionante. Alto como um gigante, com ombros largos como uma porta, músculos que se moviam sob a pele como cordas de ferro. Seus cabelos negros caíam até a cintura, nunca tocados por lâmina, símbolo visível de sua consagração. Mas em seus olhos havia algo mais que força física, havia uma fúria santa, uma sede de justiça que queimava como fogo interior. Os filisteus haviam oprimido seu povo por tempo demais. Era hora de o martelo de Deus começar a bater. O sol estava alto quando Sansão desceu as colinas em direção a Tímna, uma cidade filisteia que ficava na fronteira entre os territórios. Aos 20 anos, ele havia se tornado uma lenda viva entre os hebreus, mas ainda não havia enfrentado diretamente os opressores de seu povo. Naquele dia, porém, o destino preparava o primeiro teste de sua força sobrenatural. Caminhava sozinho pela estrada empoeirada, seus passos firmes ecoando no silêncio da manhã, quando ouviu um rugido que fez as pedras tremerem. Das vinhas ao lado do caminho surgiu um leão jovem, mas já crescido, com juba dourada e olhos amarelos cheios de fúria. A besta era magnífica e aterrorizante, pesando mais de 200 quilos de músculos e garras afiadas. Qualquer homem normal teria fugido ou subido na árvore mais próxima, mas Sansão parou e encarou o animal. Naquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre ele com força avassaladora, e ele sentiu o poder divino correndo por suas veias como lava derretida. O leão saltou, rugindo com força suficiente para acordar os mortos. Sansão não recuou nem um passo. Com as mãos nuas, agarrou a fera no ar, uma mão na mandíbula superior, outra na inferior. O leão se debateu furiosamente, suas garras arranhando os braços de Sansão, mas ele segurou firme. Então, com um movimento rápido e brutal, rasgou as mandíbulas do animal como se estivesse abrindo um fruto maduro. O rugido se transformou em um último suspiro e a besta poderosa caiu morta a seus pés. Sansão olhou para suas mãos, ainda tremendo com a adrenalina do combate. Havia matado um leão com a força de seus punhos, algo que nem mesmo os guerreiros mais famosos da história haviam feito. Mas não sentiu orgulho, apenas uma confirmação silenciosa de que Deus estava com ele. Deixou a carcaça onde caía e continuou seu caminho para Tímna, sem contar a ninguém o que havia acontecido. Era um segredo entre ele e o Todo-Poderoso, uma primeira vitória na guerra que estava por vir. Semanas depois, Sansão voltou pelo mesmo caminho, desta vez acompanhado de seus pais. Estava indo se casar com uma mulher filisteia de Tímna, uma união que seus pais não aprovavam totalmente, mas que Deus estava usando para seus próprios propósitos. Quando passou pelo local onde havia matado o leão, Sansão decidiu dar uma olhada na carcaça. O que encontrou o surpreendeu completamente. Dentro das costelas do animal morto, um enxame de abelhas havia construído sua colmeia, e o mel dourado escorria pelos ossos branqueados pelo sol.
Sem tocar na carcaça, pois isso violaria seu voto nazireu, Sansão usou um galho para retirar o mel e comeu. Era doce como néctar, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Guardou um pouco do mel e deu também aos pais, mas não lhes contou de onde havia tirado. Aquela imagem do mel dentro do leão morto ficou gravada em sua memória, e ele sabia que Deus havia permitido aquilo por uma razão específica. O casamento foi celebrado com grande festa, como era costume entre os filisteus. Durante 7 dias haveria banquetes, música, dança e bebida. Sansão, respeitando seu voto, não tocou no vinho, mas participou das festividades. Os filisteus, curiosos sobre aquele hebreu gigante que havia conquistado uma de suas mulheres, trouxeram 30 jovens para serem seus companheiros durante a festa. Eram guerreiros fortes e orgulhosos, acostumados a menosprezar os hebreus como um povo fraco e subjugado. Foi então que Sansão decidiu propor um enigma, uma tradição comum nos casamentos da época. Mas seu enigma não era comum, seria uma mensagem codificada sobre seu destino e seu poder. Com voz forte que ecoou por todo o salão, ele proclamou as palavras que se tornariam famosas. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. A sala ficou em silêncio, todos tentando decifrar o significado daquelas palavras misteriosas. Sansão fez uma aposta com os 30 filisteus. Se conseguissem resolver o enigma durante os 7 dias da festa, ele lhes daria 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguissem, eles lhe dariam a mesma quantidade. Era uma aposta valiosa, pois as roupas finas custavam caro, mas Sansão estava confiante de que ninguém descobriria o segredo do leão e do mel. Os primeiros dias passaram com os filisteus se reunindo em grupos, discutindo possíveis significados, mas sem chegar a nenhuma resposta satisfatória. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. As palavras ecoavam em suas mentes, mas o significado permanecia oculto. Eles tentaram várias interpretações sobre guerra, sobre caça, sobre agricultura, mas nada fazia sentido completo. No 4º dia, a pressão estava crescendo e os 30 jovens começaram a ficar nervosos. Perder a aposta significaria não apenas humilhação, mas também um prejuízo financeiro considerável. Foi então que decidiram usar uma estratégia desonesta. Procuraram a esposa de Sansão e a ameaçaram sutilmente se ela não descobrisse a resposta do marido. Eles queimariam sua casa e a casa de seu pai. A mulher, aterrorizada pelas ameaças, começou a pressionar Sansão. Chorava, implorava, dizia que ele não a amava de verdade se não compartilhasse seu segredo. Dizia que era humilhante para ela não saber a resposta quando seu próprio povo a estava cobrando. Durante 3 dias, ela insistiu, usando todas as armas da sedução feminina, até que Sansão, cansado da pressão constante, finalmente cedeu e contou sobre o leão e o mel. No 7º dia, pouco antes do prazo acabar, os 30 filisteus se apresentaram a Sansão com a resposta: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? Sansão soube imediatamente que havia sido traído. Seus olhos se encheram de uma fúria divina e ele respondeu com palavras cortantes: se não tivessem lavrado com a minha bezerra, não teriam descoberto o meu enigma. Naquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão com poder destrutivo. Ele partiu sozinho para Asquelon, uma das principais cidades filisteias, invadiu as ruas como um furacão humano, matou 30 homens dos mais nobres e ricos da cidade, despojou-os de suas roupas finas e voltou para pagar a aposta. Jogou as vestes ensanguentadas aos pés dos 30 jovens e partiu, voltando para a casa de seu pai, deixando sua esposa para trás. O primeiro sangue havia sido derramado. Sansão havia provado que não era apenas forte, mas também perigoso quando provocado.
Os filisteus começaram a entender que aquele hebreu gigante não era como os outros. Havia algo divino e terrível nele, uma força que desafiava toda a lógica. O martelo de Deus havia começado a bater, e cada golpe ecoaria através da história. O tempo da colheita do trigo havia chegado, e Sansão desceu às terras filisteias, levando um cabrito como presente para sua esposa. Meses haviam se passado desde o episódio do enigma, e ele esperava que os ânimos tivessem se acalmado. Mas quando chegou à casa do sogro em Tímna, recebeu uma notícia que fez seu sangue ferver como metal derretido. O pai da mulher havia dado sua esposa a outro homem, um dos 30 companheiros da festa de casamento, alegando que Sansão a havia abandonado. A fúria que tomou conta de Sansão naquele momento foi como um vulcão entrando em erupção. Seus olhos brilharam com uma luz perigosa e sua voz trovejou pelas paredes da casa quando ele declarou que agora estaria quites com os filisteus, pois faria mal a eles sem culpa alguma. Era uma declaração de guerra e todos os presentes sentiram o peso mortal dessas palavras. Sansão saiu da cidade como uma tempestade, dirigindo-se aos campos onde viviam centenas de chacais. Com velocidade e força sobre-humanas, caçou 300 desses animais selvagens, amarrando-os em pares pelas caudas e colocando uma tocha acesa entre cada par. Então, ao anoitecer, soltou os animais em pânico nos campos de trigo maduros dos filisteus. O fogo se espalhou como praga divina, consumindo não apenas as plantações de trigo e cevada, mas também as vinhas e os olivais. Era a época da colheita, e um ano inteiro de trabalho se transformou em cinzas em uma só noite. O prejuízo foi devastador. Milhares de hectares de cultivos foram perdidos, representando a ruína econômica de centenas de famílias filisteias. Quando descobriram que Sansão havia sido o responsável e souberam do motivo, os filisteus ficaram furiosos. Mas, em vez de atacar diretamente o gigante hebreu, voltaram sua ira contra a família de sua ex-esposa. Queimaram vivos tanto a mulher quanto seu pai, cumprindo ironicamente a ameaça que haviam feito durante a festa de casamento. Quando Sansão soube do destino trágico de sua esposa, uma dor profunda se misturou à sua fúria. Ela havia sido vítima da covardia e crueldade de seu próprio povo, morta por causa dos jogos políticos e da desonestidade dos filisteus. Naquele momento, Sansão jurou que não pararia até fazer uma carnificina entre os inimigos. Atacou os filisteus com tal ferocidade que muitos morreram, e depois se retirou para uma caverna na rocha de Etã, nas montanhas de Judá. Os filisteus não podiam deixar aquela humilhação passar impune. Reuniram um exército e subiram contra Judá, acampando na região e exigindo que os hebreus entregassem Sansão. O povo de Judá, atemorizado pela presença militar dos opressores, enviou 3.000 homens até a caverna onde Sansão se escondia. Era uma cena patética ver 3.000 hebreus marchando para capturar um só de seus irmãos para entregar aos inimigos. Quando chegaram à caverna, falaram com Sansão em tons de reprovação e medo. Perguntaram se ele não sabia que os filisteus dominavam sobre eles e por que havia trazido aquela desgraça sobre o povo. Sansão respondeu com amargura que havia feito com eles apenas o que eles fizeram com ele. Os 3.000 homens explicaram que haviam vindo para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. E Sansão, não querendo derramar sangue de seus próprios irmãos, concordou, mas fez-lhes jurar que eles mesmos não o atacariam. Amarraram Sansão com 2 cordas novas e fortes e o conduziram até o acampamento filisteu em Lei. Quando os inimigos viram o gigante amarrado sendo trazido pelos próprios hebreus, gritaram de triunfo, celebrando a captura do homem que havia causado tantos prejuízos. Mas naquele momento de aparente vitória dos filisteus, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Sansão. As cordas que o prendiam se desfizeram como fios queimados pelo fogo, caindo de seus pulsos como se fossem palha seca.
Sansão ficou livre no meio de centenas de guerreiros inimigos armados, e sua força era agora multiplicada pela ira divina. Olhou ao redor, procurando uma arma, e seus olhos caíram sobre a queixada fresca de um jumento que havia morrido recentemente. Pegou o osso com as duas mãos e se tornou uma máquina de guerra humana. O que se seguiu foi uma carnificina que entraria para a história como uma das façanhas mais brutais já registradas. Sansão atacou os filisteus como um furacão de destruição, girando a queixada de jumento como se fosse uma espada divina. Cada golpe derrubava múltiplos inimigos, quebrando armaduras, espatifando crânios, partindo lanças pela metade. Os filisteus, inicialmente confiantes em sua superioridade numérica, rapidamente se transformaram em uma multidão desesperada, tentando fugir da fúria de um só homem. Sansão perseguiu os fugitivos pelas colinas, matando sem piedade, deixando um rastro de corpos espalhados pela paisagem. Sua força parecia inesgotável, alimentada pela justiça divina e pela sede de vingança. Durante horas, a batalha continuou, até que não restou um só filisteu vivo no campo. Quando finalmente parou, ofegante e coberto de sangue inimigo, Sansão contou os corpos ao redor. Havia matado exatamente 1000 homens com uma única queixada de jumento. Erguendo a arma improvisada ao alto, Sansão proclamou em voz alta: "Com uma queixada de jumento, fiz 1 monte, 2 montes. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens." Era uma declaração de vitória, mas também um reconhecimento de que Deus havia operado através dele. Jogou a queixada longe e chamou aquele lugar de Ramat-Leí, que significa altura da queixada. Mas depois da batalha, Sansão sentiu uma sede terrível, pois havia lutado sob o sol escaldante por horas. Clamou ao Senhor, reconhecendo que havia sido Deus quem lhe dera aquela grande vitória, e pedindo que não morresse de sede depois de ter sido salvo das mãos dos incircuncisos. Deus ouviu sua oração e fez brotar água de uma cavidade na rocha. Sansão bebeu, recuperou suas forças e viveu. A notícia da batalha de Leí se espalhou como fogo por toda a região. Um homem havia matado 1000 soldados filisteus, armado apenas com um osso de animal. Era impossível, era sobrenatural, era aterrorizante. O nome de Sansão se tornou lenda entre os hebreus e pesadelo entre os filisteus. O martelo de Deus havia mostrado seu poder destrutivo, e todos sabiam que a guerra entre Israel e seus opressores havia entrado em uma nova fase, mais brutal e sangrenta do que qualquer coisa vista antes. Gaza era a mais poderosa das 5 cidades filisteias, um bastião de pedra e ferro que dominava as rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia. Suas muralhas eram altas e grossas, construídas para resistir aos maiores exércitos, e seus portões eram obras-primas da engenharia militar, feitos de madeira maciça reforçada com bronze e ferro. Ninguém entrava ou saía de Gaza sem a permissão dos senhores filisteus, e a cidade era considerada inexpugnável. Era para lá que Sansão se dirigia em uma noite escura, anos depois da carnificina de Leí. O juiz de Israel havia se tornado uma figura lendária, temido pelos inimigos e respeitado pelos hebreus. Sua força continuava a crescer, alimentada pelo Espírito de Deus e por sua dedicação ao voto nazireu. Seus cabelos agora caíam quase até os joelhos, uma massa negra e lustrosa que simbolizava sua consagração divina. Mas Sansão era também um homem de paixões intensas e naquela noite em Gaza havia ido visitar uma prostituta, uma decisão que quase custaria sua vida. Os espias filisteus estavam sempre vigilantes, esperando uma oportunidade de capturar ou matar o gigante hebreu. Quando receberam a notícia de que Sansão havia entrado em Gaza e estava na casa de uma meretriz, viram a chance perfeita para uma emboscada. Cercaram silenciosamente a casa,
Posicionaram arqueiros nos telhados vizinhos e fecharam todos os portões da cidade. Então, se acomodaram para esperar. Sabiam que Sansão teria que sair pela manhã, e quando tentasse passar pelo portão principal, cairia em sua armadilha mortal. Durante toda a noite, centenas de guerreiros filisteus esperaram em silêncio mortal. Alguns se esconderam nas sombras perto da casa, outros ocuparam posições estratégicas pelas ruas que levavam aos portões. Era a maior operação militar já organizada para capturar um único homem, mas todos sabiam que Sansão valia um exército inteiro. O plano era perfeito e os comandantes filisteus já saboreavam a vitória. Finalmente, o terrorista hebreu pagaria por todas as humilhações que havia infligido a seu povo. Mas Sansão não era um homem comum, e seus instintos de guerreiro estavam sempre alerta. Por volta da meia-noite, algum movimento suspeito ou talvez uma inspiração divina o alertou para o perigo. Levantou-se silenciosamente, olhou pela janela e viu as sombras dos homens armados posicionados nas ruas. Um sorriso feroz cruzou seu rosto. Os filisteus pensavam que o haviam capturado, mas estavam prestes a descobrir por que ele era chamado de Martelo de Deus. Em vez de tentar escapar furtivamente ou lutar nas ruas estreitas onde seria cercado, Sansão decidiu fazer algo que ninguém esperava. Caminhou diretamente para o portão principal da cidade, onde a emboscada principal estava armada. Os guardas o viram se aproximando e gritaram o alarme, mas antes que pudessem reagir adequadamente, Sansão já estava sobre eles. Com força descomunal, agarrou as duas folhas do portão gigantesco, junto com os pilares laterais e a trave superior. Era uma estrutura que pesava várias toneladas, construída para durar séculos. O que aconteceu a seguir foi um dos feitos mais impossíveis da história humana. Sansão arrancou todo o sistema do portão do chão, levantou-o sobre os ombros como se fosse um feixe de lenha e começou a caminhar. Os filisteus ficaram paralisados de choque e terror. Estavam vendo um homem carregar sozinho uma estrutura que normalmente exigiria dezenas de bois e equipamentos especiais para mover. Era uma demonstração de poder tão sobrenatural que alguns guerreiros simplesmente fugiram, convencidos de que estavam enfrentando um demônio ou um deus. Mas Sansão não havia terminado. Carregando os portões de Gaza sobre os ombros, começou a subir a montanha que ficava diante da cidade. Era uma caminhada íngreme e difícil que deixaria qualquer homem normal exausto mesmo sem carga alguma. Sansão fez todo o percurso, carregando toneladas de madeira, bronze e ferro, seus músculos trabalhando como máquinas divinas, sua respiração permanecendo controlada e forte. A cada passo, se afastava mais de Gaza, deixando para trás uma cidade sem portões, vulnerável e humilhada. Quando chegou ao topo da montanha que ficava diante de Hebron, a cerca de 60 quilômetros de Gaza, Sansão finalmente depositou sua carga impossível. Os portões de Gaza ficaram ali, no alto da montanha, como um monumento à força sobrenatural e um símbolo da humilhação dos filisteus. Qualquer viajante que passasse por aquela estrada poderia ver os portões e saber que o poder dos opressores não era absoluto. Havia alguém que podia desafiar sua força, alguém que fazia o impossível parecer trivial. A notícia do que havia acontecido em Gaza se espalhou mais rápido que incêndio na palha seca. Os filisteus ficaram em estado de choque, incapazes de compreender como um só homem havia realizado tal façanha. Gaza ficou indefesa durante semanas, até que novos portões pudessem ser construídos e instalados. Mas o dano psicológico foi muito maior que o físico. O mito da invencibilidade filisteia havia sido quebrado por um gigante hebreu que carregava portões de cidades como se fossem brinquedos. Entre os hebreus, a história dos portões de Gaza se tornou uma fonte de esperança e orgulho.
Durante 40 anos haviam vivido curvados sob o jugo filisteu, acreditando que eram fracos demais para resistir. Mas agora sabiam que Deus havia levantado um libertador entre eles, um homem com força suficiente para desafiar impérios inteiros. Crianças hebreias brincavam de ser Sansão, imitando o gesto de carregar portões imaginários, e os anciãos contavam a história ao redor das fogueiras, sempre acrescentando novos detalhes épicos. Sansão continuou sua jornada de volta às montanhas de Judá, deixando atrás de si uma Gaza ferida e um povo inimigo humilhado. Havia provado mais uma vez que o poder de Deus operando através de um homem consagrado podia realizar o impossível. Mas também havia demonstrado algo mais sutil e perigoso, que sua força o colocava acima das leis normais da guerra e da diplomacia. Ele era uma força da natureza, um furacão humano, e nem mesmo seus inimigos mais poderosos podiam prever ou conter suas ações. Os portões de Gaza permaneceram no alto da montanha por muitos anos. Lembrete silencioso de que existem limites para o poder humano, mas não para o poder divino. E Sansão continuou sua guerra solitária contra os filisteus, sabendo que cada vitória o aproximava mais de seu destino final, mas ainda inconsciente de que sua maior fraqueza não seria encontrada em campo de batalha, mas no coração de uma mulher. No vale de Soreque, onde as vinhas cresciam em fileiras ordenadas e as oliveiras ofereciam sombra fresca, vivia uma mulher que seria lembrada pela história como a perdição do mais forte dos homens. Seu nome era Dalila, e sua beleza era lendária em toda a região. Tinha cabelos negros como a noite, olhos escuros como poços profundos, e uma graça natural que fazia homens poderosos se comportarem como meninos. Mas Dalila era mais que apenas bela, era inteligente, ambiciosa e sabia exatamente como usar seus encantos para conseguir o que queria. Sansão a encontrou em uma de suas viagens pelo território filisteu e ficou enfeitiçado desde o primeiro momento. Depois de anos de guerra e solidão, de carregar sozinho o fardo de ser o libertador de Israel, ele finalmente encontrara alguém que o fazia esquecer suas responsabilidades. Dalila era diferente das outras mulheres que havia conhecido. Não se intimidava com sua força física. Não o tratava como uma curiosidade ou um monstro. Com ela, Sansão podia ser apenas um homem apaixonado. Os encontros se tornaram frequentes. Sansão descia das montanhas de Judá até o vale de Soreque, passando dias inteiros na companhia de Dalila. Ela o recebia em sua casa luxuosa, oferecia-lhe comidas finas, cantava para ele ao som da harpa, massageava seus músculos cansados da guerra. Era um paraíso terrestre para um homem que havia passado a vida lutando, e Sansão se entregou completamente àquela paixão avassaladora. Mas os senhores dos filisteus não tardaram a descobrir o romance. Quando souberam que o terrível juiz de Israel estava apaixonado por uma de suas mulheres, viram a oportunidade perfeita para finalmente derrotar seu inimigo mais perigoso. Procuraram Dalila secretamente e lhe fizeram uma proposta que ela não podia recusar. Ofereceram 1.100 moedas de prata a cada um dos 5 príncipes filisteus, um total de 5.500 moedas, uma fortuna capaz de torná-la rica pelo resto da vida. Tudo o que tinham que fazer era descobrir o segredo da força sobrenatural de Sansão. Havia rumores de que seu poder estava ligado a algum ritual ou objeto específico, mas ninguém sabia ao certo. Se Dalila conseguisse descobrir a fonte de sua força e como neutralizá-la, os filisteus finalmente poderiam capturar e matar o homem que havia aterrorizado seu povo durante anos. Era uma missão de espionagem disfarçada de amor, e Dalila aceitou sem hesitar. A primeira tentativa foi sutil. Durante uma noite romântica, enquanto Sansão descansava com a cabeça em seu colo, Dalila começou a fazer perguntas aparentemente inocentes sobre sua força extraordinária.
Com voz suave como mel, perguntou como seria possível amarrá-lo, fingindo que era apenas curiosidade feminina sobre seu poder. Sansão, ainda cauteloso mesmo no amor, deu-lhe uma resposta falsa. Disse que se fosse amarrado com 7 cordas verdes que ainda não estivessem secas, ficaria fraco como qualquer outro homem. Dalila passou a informação aos príncipes filisteus, que trouxeram as 7 cordas verdes. Naquela mesma noite, depois que Sansão adormeceu profundamente, ela o amarrou cuidadosamente e depois gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele acordou instantaneamente e arrebentou as cordas como se fossem fios de linho queimados pelo fogo. Os guerreiros filisteus que estavam escondidos na casa fugiram rapidamente e Sansão riu da brincadeira, pensando que Dalila estava apenas testando sua força por diversão. Mas Dalila não desistiu. Fingiu estar ofendida por ele ter mentido para ela e começou a pressioná-lo novamente. Disse que se ele realmente a amasse, confiaria nela completamente e lhe contaria a verdade. Sansão, querendo apaziguar sua ira sem revelar o verdadeiro segredo, inventou outra mentira. Disse que se fosse amarrado com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, perderia sua força. Mais uma vez, Dalila conseguiu as cordas, amarrou-o durante o sono e gritou o alarme. Mais uma vez, Sansão se livrou facilmente, quebrando as cordas como fios de aranha. A terceira tentativa seguiu o mesmo padrão. Dalila continuou pressionando, misturando lágrimas com carícias, acusações com beijos. Sansão inventou uma terceira mentira, dizendo que se ela tecesse suas 7 tranças com o fio da teia e as prendesse com uma estaca, ele ficaria fraco. Dalila fez exatamente isso enquanto ele dormia, mas quando gritou o alarme, ele acordou e arrancou tanto a estaca quanto o tecido, provando mais uma vez que havia mentido. Mas a pressão estava se intensificando. Dalila mudou de tática, tornando-se mais emocional e manipuladora. Chorava constantemente, acusava-o de não amá-la verdadeiramente, dizia que estava sendo humilhada por seus compatriotas por não conseguir a resposta. Usou todos os artifícios da sedução feminina, alternando entre súplicas apaixonadas e acusações amargas. Dia após dia, ela o importunava com as mesmas perguntas, tornando sua vida miserável com pressão constante. Sansão começou a sentir o peso daquela insistência. O homem que havia derrotado 1000 guerreiros com uma queixada de jumento que havia carregado os portões de Gaza, estava sendo lentamente vencido pela persistência de uma mulher determinada. Sua força física permanecia intacta, mas sua resistência emocional estava se esgotando. O amor que sentia por Dalila o tornava vulnerável de uma forma que nenhum exército conseguira. Finalmente, depois de semanas de pressão constante, Sansão não aguentou mais. Sua alma estava angustiada até quase morrer. E ele tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida e da história de Israel. Olhou nos olhos escuros de Dalila e decidiu contar a verdade completa. Disse que nunca havia passado navalha em sua cabeça, pois era nazireu desde o ventre de sua mãe. Se fosse rapado, sua força se retiraria dele e ele ficaria fraco como qualquer outro homem. Dalila soube imediatamente que desta vez ele havia dito a verdade. Havia algo na voz de Sansão, uma gravidade diferente, que a convenceu de que finalmente havia descoberto o segredo. Mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo-lhes para subirem mais uma vez e trazerem o dinheiro, pois finalmente havia conseguido a informação que buscavam. Os 5 príncipes vieram com toda a prata prometida, ansiosos para ver o fim de seu maior inimigo. Naquela noite, Dalila fez Sansão dormir sobre seus joelhos, acariciando seus cabelos longos pela última vez. Quando ele estava em sono profundo, ela chamou um homem que estava escondido e ordenou que rapasse as 7 tranças da cabeça de Sansão.
À medida que os cabelos caíam no chão, ela podia sentir que algo estava mudando. O corpo poderoso que repousava em seu colo parecia estar perdendo sua energia vital, como se uma força invisível estivesse se retirando dele. Quando o trabalho foi concluído, Dalila gritou pela última vez: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão!" Ele acordou como das outras vezes, pensando que se livraria facilmente dos inimigos como sempre fazia. Mas quando tentou usar sua força, descobriu horrorizado que ela havia se retirado completamente. Era apenas um homem comum, forte naturalmente, mas sem nenhum poder sobrenatural. Os filisteus se lançaram sobre ele como lobos famintos. Depois de anos de terror e humilhação, finalmente tinham o destruidor de seu povo completamente à sua mercê. O martelo de Deus havia sido quebrado pela traição do amor, e o preço da paixão seria pago com sofrimento além da imaginação humana. O grito de agonia que ecoou pelos corredores do palácio filisteu em Gaza foi tão terrível que até os soldados mais experientes estremeceram. Sansão, o homem que havia aterrorizado 5 cidades durante décadas, estava sendo torturado pelos seus captores com uma crueldade refinada e calculada. Haviam decidido que uma morte rápida seria clemência demais para aquele que havia causado tanto sofrimento ao povo filisteu. Queriam que ele vivesse, mas de uma forma que fosse pior que a morte. Os príncipes dos filisteus se reuniram ao redor do prisioneiro acorrentado, seus rostos brilhando com sede de vingança finalmente saciada. Ali estava o gigante que havia matado milhares de seus guerreiros, que havia humilhado suas cidades, que havia se tornado o pesadelo de suas noites. Agora era apenas um homem comum, forte ainda, mas sem poderes sobrenaturais, vulnerável e à mercê de seus inimigos mais odiosos. A tortura começou com refinamento sádico. Primeiro, arrancaram-lhe os olhos com ferros em brasa, cauterizando as órbitas para que nunca mais pudesse ver a luz do sol. Os gritos de Sansão ecoaram pelas muralhas de Gaza, e cada filisteu que os ouvia sentia uma satisfação visceral. O homem que havia visto a morte de tantos de seus compatriotas agora conhecia pessoalmente o significado do sofrimento extremo. Sangue escorria pelo rosto do gigante cego, mas os torturadores não haviam terminado. Acorrentaram-no com grilhões de bronze, pesados o suficiente para quebrar a vontade de qualquer homem comum. As correntes eram forjadas especialmente para ele, com elos grossos como o punho de um homem, presas a manilhas que cortavam sua pele a cada movimento. Depois, o levaram para a prisão mais profunda e escura de Gaza, um buraco subterrâneo onde a umidade gotejava constantemente das pedras e ratos corriam entre os prisioneiros. Mas a humilhação final ainda estava por vir. Os filisteus decidiram que Sansão trabalharia como um animal de carga, moendo grãos na prisão como o mais baixo dos escravos. Era um trabalho tradicionalmente feito por mulheres ou por bois, uma ocupação degradante que simbolizava sua queda completa da posição de juiz de Israel para a de besta de carga. Dia após dia, semana após semana, o homem que havia carregado os portões de Gaza caminhava em círculos, empurrando a pesada mó de pedra, seus pés descalços sangrando no chão áspero, e a rotina da prisão era brutalmente monótona. Sansão acordava antes do amanhecer com os gritos dos guardas, recebia uma tigela de mingau aguado e pedaços de pão mofado, e depois era conduzido às correntes da mó. Durante 12 horas seguidas, caminhava em círculos intermináveis, seus músculos se contraindo com o esforço constante, sua mente lutando contra a loucura que ameaçava consumi-lo nas trevas perpétuas de sua cegueira. Os outros prisioneiros o observavam com uma mistura de piedade e admiração. Alguns haviam ouvido as histórias de suas façanhas quando ainda era livre e mal podiam acreditar que aquele homem quebrado fosse o mesmo que havia derrotado exércitos inteiros.
Outros, filisteus capturados em batalhas menores, cuspiam em sua direção sempre que passavam, culpando-o por suas próprias desgraças. Mas todos reconheciam que havia algo ainda majestoso naquele gigante cego, uma dignidade que nem mesmo a tortura e a humilhação conseguiam destruir completamente. Durante os primeiros meses de cativeiro, Sansão lutou contra o desespero que ameaçava engoli-lo como uma onda negra. A dor física das torturas havia diminuído com o tempo, mas a agonia mental era constante e implacável. Lembrava-se de Dalila, da suavidade de suas mãos, da doçura de seus beijos, e sentia uma fúria tão intensa que chegava a tremer. Havia sido traído pelo único ser humano em quem confiara completamente, vendido por prata como um animal no mercado. Mas gradualmente, nas profundezas de sua prisão subterrânea, Sansão começou a redescobrir algo que havia perdido durante anos de vitórias fáceis e poder absoluto: sua relação com Deus. Durante as longas horas caminhando em círculos, começou a orar novamente, não pedindo força para destruir inimigos, mas buscando perdão por suas falhas e sabedoria para entender seu sofrimento. Havia quebrado seu voto nazireu, havia se entregado à luxúria, havia colocado sua paixão acima de sua missão. Agora pagava o preço de suas escolhas. Os meses se transformaram em anos e lentamente uma mudança começou a se manifestar no prisioneiro cego. Seus cabelos, rapados na noite da traição, começaram a crescer novamente. Era um processo lento, quase imperceptível no início, mas gradualmente as tranças negras voltaram a cair sobre seus ombros. Os guardas filisteus não prestavam muita atenção ao crescimento do cabelo de um prisioneiro cego e aparentemente inofensivo. Para eles, Sansão era apenas mais um escravo quebrado, incapaz de causar qualquer problema. Mas Sansão sentia a diferença. A cada semana que passava, percebia uma energia sutil retornando ao seu corpo. Não era ainda a força sobrenatural de antes, mas era o início de algo. Suas orações se tornaram mais fervorosas, seu arrependimento mais profundo. Começou a entender que Deus não o havia abandonado completamente, que talvez ainda houvesse um propósito para sua vida, mesmo naquela condição miserável. Os filisteus, por sua vez, começaram a se acostumar com a presença de seu prisioneiro famoso. O terror que o nome de Sansão havia inspirado por décadas foi gradualmente sendo substituído por uma sensação de vitória permanente. Visitantes de outras cidades vinham a Gaza especificamente para ver o poderoso juiz de Israel reduzido a um moedor de grãos cego. Era uma atração turística, um troféu vivo da superioridade filisteia sobre os hebreus. As crianças filisteias eram trazidas pelos pais para ver o homem que havia sido o pesadelo de uma geração. Apontavam para ele através das grades, rindo de sua aparência maltrapilha e de seus movimentos mecânicos ao redor da mó. Alguns jogavam pedras pequenas ou restos de comida, enquanto os adultos contavam histórias exageradas sobre como ele havia sido finalmente capturado graças à inteligência superior dos príncipes filisteus. Mas nas profundezas de sua alma, Sansão mantinha uma chama que nenhuma humilhação conseguia apagar completamente. Era a chama da fé, alimentada pela memória de quem ele havia sido e pela esperança de que Deus ainda não havia terminado com ele. Seus lábios murmuravam orações constantes enquanto caminhava, pedindo força não para escapar, mas para cumprir qualquer propósito final que o Todo-Poderoso ainda tivesse reservado para sua vida. Os cabelos continuavam crescendo, longos e escuros, como nos dias de glória. E com eles, muito lentamente, quase imperceptivelmente, a força começava a retornar ao corpo do gigante cego. Os filisteus não notavam, ocupados demais com suas celebrações de vitória para prestar atenção aos detalhes. Mas Sansão sentia.
e esperava e orava. O martelo de Deus havia sido quebrado, mas talvez ainda pudesse dar um último golpe devastador. O templo de Dagon, em Gaza, era uma maravilha arquitetônica que simbolizava o poder e a riqueza dos filisteus. Construído em honra ao deus Peixe, principal divindade do povo do mar, o edifício era sustentado por duas colunas centrais massivas, cada uma talhada de um único bloco de pedra calcária e decorada com relevos intrincados. Entre essas colunas ficava o altar principal, onde sacrifícios eram oferecidos ao Deus que supostamente havia entregado Sansão nas mãos de seus devotos. Era o festival anual de Dagon, e toda Gaza estava em festa. Milhares de filisteus haviam se reunido no templo e ao redor dele, celebrando não apenas seu Deus, mas também a captura do terrível juiz de Israel. 2 anos haviam se passado desde que Sansão fora preso, e os filisteus finalmente se sentiam seguros para fazer uma celebração grandiosa de sua vitória. Príncipes, sacerdotes, comerciantes, soldados e cidadãos comuns enchiam cada espaço disponível do templo, suas vozes se elevando em cânticos de louvor e triunfo. Os 5 príncipes dos filisteus ocupavam lugares de honra na plataforma superior do templo, de onde podiam ver tanto o altar quanto a multidão reunida abaixo. Suas vestes eram ricas em ouro e púrpura, seus rostos brilhavam com satisfação e suas taças estavam sempre cheias do melhor vinho. Era o momento de maior glória de suas vidas, o dia em que podiam finalmente celebrar sem medo a destruição de seu maior inimigo. A festa havia durado horas, com danças, músicas, sacrifícios e discursos exaltando a grandeza de Dagon. Mas os filisteus queriam mais que celebração. Queriam humilhação total de seu prisioneiro. Um dos príncipes se levantou e gritou para a multidão embriagada: "Chamem Sansão para que brinque diante de nós." A sugestão foi recebida com rugidos de aprovação. Que melhor forma de coroar a festa do que exibir o antigo terror de Israel como um palhaço cego para divertimento público? Guardas foram enviados à prisão para buscar o prisioneiro especial. Encontraram Sansão em sua cela, sentado em silêncio, seus cabelos agora crescidos até os ombros, suas órbitas vazias voltadas para o chão de pedra. Havia algo diferente nele, uma quietude que não era apenas resignação, mas parecia quase expectativa. Quando lhe disseram para se levantar e vir entreter a multidão no templo, ele obedeceu sem resistência, permitindo que o conduzissem pelas ruas de Gaza até o grande edifício sagrado. O rugido da multidão quando Sansão apareceu no templo foi ensurdecedor. Milhares de vozes gritaram insultos, zombarias e maldições contra o homem que havia aterrorizado sua nação durante décadas. Mas havia também uma corrente subjacente de admiração mórbida. Mesmo cego, acorrentado e maltrapilho, Sansão ainda impressionava pela estatura física. Seus músculos, embora não mais sobrenaturais, ainda eram impressionantes. E sua presença carregava uma dignidade que nem mesmo anos de prisão haviam conseguido quebrar completamente. Os sacerdotes de Dagon fizeram discursos exaltando seu Deus pela vitória sobre o campeão dos hebreus. Declararam que Dagon havia provado sua superioridade sobre o Deus de Israel, entregando seu juiz mais poderoso nas mãos dos filisteus. A multidão respondeu com aclamações selvagens, elevando taças de vinho ao ar e cantando hinos de louvor ao Deus Peixe. Era o momento de maior triunfo religioso e político da história filisteia. Sansão foi colocado no centro do pátio interno do templo, próximo às 2 colunas principais, para que todos pudessem vê-lo claramente. Um jovem foi designado para guiá-lo, segurando sua mão para conduzi-lo onde os organizadores da festa desejassem. Durante 1 hora, Sansão foi obrigado a realizar truques humilhantes para o divertimento da multidão. Fizeram-no tropeçar propositalmente, empurraram-no de um lado para outro, gritaram comandos contraditórios para confundi-lo.
A cada nova humilhação, os risos e aplausos se tornavam mais altos. Mas durante toda essa tortura psicológica, Sansão estava orando silenciosamente. Suas palavras não eram de ódio ou vingança, mas de súplica genuína ao Deus de seus pais. Reconhecia suas falhas, pedia perdão por ter quebrado seu voto, por ter colocado seus desejos acima de sua missão. E então, quando sentiu que havia se humilhado completamente diante do Todo-Poderoso, fez um pedido final: força para cumprir uma última missão, mesmo que custasse sua própria vida. Foi então que Sansão se dirigiu ao jovem que o guiava, sua voz baixa mas clara: deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Era um pedido aparentemente inocente de um homem cego querendo se apoiar. E o jovem, sem suspeitar de nada, o conduziu exatamente para onde ele queria ir. Sansão posicionou-se entre as duas colunas centrais, uma sob cada braço, fingindo apenas buscar apoio para descansar. A multidão continuou sua celebração selvagem, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Os príncipes filisteus brindaram mais uma vez a sabedoria de Dagom. Os sacerdotes entoaram cânticos de vitória e milhares de vozes se elevaram em júbilo. O templo estava lotado além de sua capacidade normal, com pessoas amontoadas em cada nível, desde o pátio térreo até as galerias superiores. Era a maior concentração de elite filisteia jamais reunida em um só lugar. Então Sansão fez sua última oração, não mais sussurrada, mas pronunciada em voz alta para que todos pudessem ouvir. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Era uma oração de despedida, um pedido final de um homem que sabia estar prestes a morrer, mas queria que sua morte tivesse significado. Naquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão uma última vez, enchendo seus músculos com poder divino, restaurando por alguns instantes a força sobrenatural que havia perdido. Seus braços se tornaram como barras de ferro, suas mãos como garras de bronze. Com um grito que ecoou por todo o templo, grito que misturava agonia, fúria e determinação, Sansão empurrou as 2 colunas centrais com toda a força que Deus lhe havia devolvido. O som do mármore se partindo foi como o rugido de 1000 trovões. As colunas principais, que sustentavam todo o peso do teto do templo, começaram a rachar e se inclinar. Por um momento terrível, o tempo pareceu suspenso, com milhares de pessoas olhando para cima em horror crescente, começando a compreender o que estava acontecendo. Então, com um estrondo que fez a terra tremer por quilômetros ao redor, todo o teto do templo desabou. Blocos de pedra do tamanho de casas caíram sobre a multidão em pânico. As vigas de cedro se partiram como galhos secos. As paredes laterais, sem o apoio das colunas centrais, desmoronaram para dentro. Em questão de segundos, o magnífico templo de Dagon se transformou em uma montanha de escombros, enterrando sob toneladas de pedra e madeira todos os que estavam em seu interior. O rugido do desabamento foi ouvido a léguas de distância, e uma nuvem de poeira se elevou ao céu como fumaça de sacrifício. Quando o silêncio finalmente retornou, Gaza estava em luto total. Os 5 príncipes dos filisteus estavam mortos, esmagados junto com milhares de seus súditos mais importantes. Sacerdotes, generais, comerciantes ricos, artesãos habilidosos, toda a elite da sociedade filisteia havia perecido em um instante. E no centro dos escombros, sob as pedras das colunas que havia quebrado com suas próprias mãos, jazia o corpo de Sansão, finalmente em paz após uma vida de guerra e sofrimento. A última força havia sido usada, e o martelo de Deus havia dado seu golpe final e mais devastador.
Os irmãos de Sansão desceram de Judá para Gaza na calada da noite, semanas após o desastre que havia transformado o templo de Dagon em uma montanha de escombros. A cidade ainda estava em luto, suas ruas silenciosas, seus habitantes caminhando como fantasmas entre as ruínas de sua grandeza. O poder dos filisteus havia sido quebrado em um só dia, com a morte de seus 5 príncipes e de milhares de cidadãos importantes. Era como se um furacão divino tivesse passado por Gaza, deixando apenas destruição e desespero. Encontrar o corpo de Sansão entre os destroços foi um trabalho árduo e perigoso. Blocos de pedra pesando toneladas tinham que ser cuidadosamente removidos, enquanto os irmãos escavavam em busca dos restos mortais do homem que havia sido o terror e a esperança de uma geração. Quando finalmente o encontraram, estava exatamente onde deveria estar, no centro da destruição, seus braços ainda estendidos na posição em que havia empurrado as colunas fatais. Mesmo na morte, havia algo majestoso em sua figura, como se estivesse dormindo após completar uma tarefa hercúlea. Carregaram o corpo de volta às montanhas de Judá, onde foi sepultado no túmulo de Manoá, seu pai, entre Zorá e Estaol. Era um funeral simples, sem grandes cerimônias, mas toda a tribo de Dan estava presente, junto com representantes de outras tribos de Israel. Homens endurecidos pela guerra choravam abertamente, lembrando-se das vezes em que Sansão havia lutado sozinho contra centenas de inimigos. Mulheres que haviam perdido maridos e filhos nas guerras contra os filisteus sussurravam orações de gratidão por aquele que havia vingado seus mortos. As histórias sobre Sansão começaram a se espalhar, mesmo antes de seu corpo estar frio na sepultura. Cada pessoa que havia testemunhado uma de suas façanhas contava e recontava os detalhes, sempre acrescentando novos elementos épicos. O leão morto com as mãos nuas se tornava maior e mais feroz a cada narração. Os 1000 filisteus mortos em Leí se transformavam em 2000, depois em 3000. Os portões de Gaza cresciam em tamanho e peso até parecerem impossíveis de mover mesmo para 10 homens. Mas por trás das lendas e exagerações havia uma verdade fundamental que nenhum contador de histórias podia distorcer. Sansão havia sido um homem real, que fizera coisas realmente extraordinárias. Durante 20 anos, havia servido como juiz de Israel. Não através de sabedoria política ou habilidade diplomática, mas através de força bruta e coragem sobrenatural. Havia enfrentado sozinho o povo que oprimia sua nação, lutando uma guerra pessoal que gradualmente se transformou em libertação nacional. Os hebreus das gerações seguintes se lembravam de Sansão como o último dos grandes heróis, o homem que havia provado que Deus ainda lutava ao lado de seu povo escolhido. Crianças brincavam de ser Sansão, encenando suas batalhas famosas com espadas de madeira e rugidos de brinquedo. Jovens guerreiros invocavam seu nome antes de entrar em combate, esperando receber uma fração de sua força lendária. Anciãos contavam suas histórias ao redor de fogueiras, sempre terminando com a mesma moral. Nunca subestimem o poder de Deus, operando através de um homem verdadeiramente consagrado. Mas Sansão também se tornou um símbolo de advertência, uma lição sobre os perigos do orgulho e da paixão desenfreada. Rabinos e profetas usavam sua história para ensinar sobre as consequências da desobediência, sobre como mesmo os mais poderosos podem cair quando abandonam os princípios que os sustentam. Ele havia sido invencível em batalha, mas vulnerável ao engano feminino. Havia derrotado exércitos, mas não conseguira vencer suas próprias fraquezas. A figura de Sansão era complexa demais para se encaixar em categorias simples de herói ou vilão. Era simultaneamente o libertador mais poderoso de Israel e o juiz mais falho. Suas vitórias eram espetaculares, mas suas falhas eram igualmente dramáticas.
Havia salvado seu povo da opressão filisteia, mas também havia quebrado votos sagrados e cedido à luxúria. Era um gigante espiritual e um homem comum, um instrumento de Deus e um pecador como qualquer outro. Os filisteus, por sua vez, nunca se recuperaram completamente do golpe que Sansão lhes havia desferido. A destruição de sua elite dirigente criou um vazio de poder que durou gerações. Suas cidades-estado entraram em conflito umas com as outras, disputando o controle que antes era exercido pelos 5 príncipes mortos em Gaza. O poder militar que havia dominado a região por décadas se fragmentou, permitindo que outras nações, incluindo Israel, ganhassem força e influência. Décadas depois da morte de Sansão, quando Davi se tornou rei de Israel, ele pôde conquistar territórios filisteus que haviam sido inexpugnáveis durante a vida do juiz de Dan. Era como se a morte de Sansão tivesse quebrado não apenas o templo de Dagon, mas também o espírito de invencibilidade que havia tornado os filisteus tão temíveis. O martelo de Deus havia dado seu último golpe, mas os ecos desse golpe reverberaram através da história. Escritores posteriores viram em Sansão uma prefiguração de temas que se repetiriam na história de Israel. O Salvador que morre para salvar seu povo, a força que vem através da fraqueza, a vitória que emerge da derrota aparente. Sua história se tornou parte da tradição oral e escrita que definiria a identidade israelita por milênios. Um lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa quão falha, para cumprir seus propósitos eternos. Hoje, mais de 3.000 anos depois, o nome de Sansão ainda evoca imagens de força incomparável e tragédia humana. Ele permanece como um dos personagens mais fascinantes e controversos da literatura antiga. Um homem que foi simultaneamente mais e menos do que parecia ser. Sua força física era lendária, mas sua força moral era questionável. Sua fé era genuína, mas sua disciplina era falha. Era capaz de atos de heroísmo sublime e de momentos de fraqueza vergonhosa. A arqueologia moderna encontrou evidências da presença filisteia na antiga Palestina, confirmando o contexto histórico das narrativas sobre Sansão. Escavações em Gaza, Asquelon e outras cidades revelaram templos, fortificações e artefatos que correspondem às descrições bíblicas. Embora não haja evidência arqueológica direta da existência de Sansão como indivíduo, o mundo em que ele supostamente viveu é historicamente verificável, emprestando credibilidade ao núcleo factual de suas histórias. Estudiosos modernos debatem se Sansão foi uma pessoa real ou uma figura mítica criada para simbolizar a resistência israelita contra a opressão estrangeira. Alguns veem nele um herói folclórico baseado em múltiplos guerreiros reais, cujas façanhas foram combinadas e exageradas ao longo dos séculos. Outros argumentam que as narrativas contêm detalhes específicos demais para serem puramente ficcionais, sugerindo que pelo menos algumas das histórias têm base histórica. Independentemente de sua historicidade literal, Sansão se tornou um arquétipo cultural duradouro. Representa o guerreiro solitário que luta contra odds impossíveis, o homem comum tocado pelo divino para realizar feitos extraordinários. O herói trágico, cuja maior força também é sua maior fraqueza. Artistas, escritores e cineastas têm reinterpretado sua história repetidamente, cada geração encontrando novos significados em suas vitórias e falhas. Na tradição judaica, Sansão é lembrado como um dos Shoftim, os juízes que governaram Israel antes da monarquia. Sua inclusão entre esses líderes, apesar de suas falhas óbvias, sugere uma compreensão de que Deus pode usar instrumentos imperfeitos para cumprir propósitos perfeitos. Rabinos medieval e moderno discutiram extensivamente as lições morais e espirituais de sua vida, vendo nele tanto um modelo a seguir
quanto um exemplo a evitar. O cristianismo primitivo viu em Sansão uma figura tipológica, um precursor do Messias que sacrificaria sua vida para salvar seu povo. A carta aos Hebreus o lista entre os heróis da fé, focando em sua confiança final em Deus, em vez de em suas falhas morais. Essa interpretação enfatiza a capacidade de Deus de redimir até mesmo os mais falhos de seus servos, transformando seus erros em instrumentos de salvação. No mundo islâmico, embora Sansão não seja mencionado diretamente no Corão, algumas tradições o identificam com figuras proféticas mencionadas em textos posteriores. Essa apropriação intercultural demonstra o apelo universal de sua história como narrativa sobre força, fraqueza, tentação e redenção final. A literatura mundial abraçou Sansão como um símbolo de poder e vulnerabilidade masculina. De Milton em Sansão Agonistes a obras contemporâneas, escritores têm explorado os temas psicológicos e espirituais de sua história. Ele representa o eterno conflito entre dever e desejo, entre vocação divina e natureza humana, entre força física e fraqueza emocional. O legado militar de Sansão também ressoa através da história. Guerreiros e comandantes têm invocado seu exemplo ao enfrentar forças superiores, vendo nele a prova de que coragem e determinação podem superar desvantagens numéricas. Sua tática de guerra assimétrica, usando elementos ambientais como armas improvisadas, antecipou estratégias que seriam desenvolvidas milênios depois. Mas talvez o aspecto mais duradouro do legado de Sansão seja sua humanidade fundamental. Em uma época em que heróis eram frequentemente retratados como figuras perfeitas e unidimensionais, a narrativa bíblica apresenta um homem complexo e contraditório. Ele era simultaneamente juiz e rebelde, salvador e destruidor, homem de fé e pecador impenitente. Essa complexidade o torna mais real e mais relevante para gerações posteriores que lutam com suas próprias contradições internas. Sansão morreu como viveu, de forma espetacular, violenta e controversa. Sua morte não foi a de um santo em seu leito, mas a de um guerreiro em seu último campo de batalha. Escolheu morrer com seus inimigos em vez de viver como escravo. Preferiu uma morte significativa a uma vida sem propósito. Foi um final apropriado para um homem que nunca fez nada pela metade, que viveu cada momento de sua existência em extremos de paixão e poder. O túmulo de Sansão nas colinas de Judá se tornou um local de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração para suas próprias batalhas contra odds impossíveis. Por séculos, guerreiros israelitas visitavam sua sepultura antes de grandes batalhas, orando para receber uma fração da força que havia tornado aquele homem invencível. Mesmo hoje, turistas e peregrinos visitam os sítios arqueológicos associados à sua história, buscando conectar-se com esse gigante do passado. A história de Sansão nos lembra que heróis não precisam ser perfeitos para serem eficazes, que Deus pode usar pessoas falhas para realizar propósitos extraordinários, que a força verdadeira vem não apenas dos músculos, mas da capacidade de se levantar após as quedas, de lutar mesmo quando a vitória parece impossível, de escolher o sacrifício em vez da segurança quando o momento exige. Ele foi, nas palavras imortais da narrativa bíblica, um homem que matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Foi o martelo de Deus que escolheu quebrar-se no último golpe, garantindo que seu impacto ecoasse através dos séculos. Foi um gigante que tombou, mas levou um império junto consigo, provando que às vezes a maior vitória de um homem pode vir no momento de sua maior derrota. O legado de Sansão perdura porque sua história é, fundamentalmente, uma história sobre a condição humana.
nossa capacidade para a grandeza e nosso potencial para a falha, nossa sede de propósito e nossa luta contra nossas próprias naturezas, nossa mortalidade e nossa imortalidade através dos atos que deixamos para trás. Ele foi verdadeiramente o martelo de Deus, um instrumento imperfeito nas mãos de um Deus perfeito. E sua história continua a ressoar com qualquer um que já sentiu o chamado para ser mais do que simplesmente humano. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired